Olá pessoal, você que está acompanhando o curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, eu de novo aqui, professor Guilherme, para explicar mais um pouquinho sobre esse grande universo dos vetores. O curso é completo e eu tenho certeza que na internet você não encontra um curso completo que realmente é completo, então as aulas são um pouco longas, mas é porque eu estou tentando não deixar passar nenhum detalhe. E aqui, hoje, eu quero falar com vocês sobre o ângulo entre dois vetores. Haverão ao longo do curso ferramentas como produto escalar, produto vetorial, que nos ajuda a calcular o ângulo entre dois vetores. Mas antes, eu estou ainda em fase de definir o que são esses objetos. O que é o ângulo entre dois vetores e que construção geométrica eu preciso fazer para reconhecê-la. Olha que grande desafio, né? Vamos fazer isso, tipo, já. Olha o que eu tenho aqui. Então, eu quero definir o que é o ângulo entre dois vetores. Aqui eu fiz uma animação, eu tenho dois vetores e olha só que interessante, o ângulo de dois vetores aparece sempre e apenas quando eu coincido a origem dos dois vetores. Então perceba aí quando eu vou mexendo nos vetores, põe para lá, põe para cá, que o ângulo só aparece, ó, só aparece ângulo quando eu coincido as origens. Para você entender esse conceito, lembre-se, se já está ficando claro, que você faz a troca de representantes. Então, quando você troca um representante pelo outro, você vai conseguindo, você só define o ângulo quando você coincide os dois. Você pode trocar representante. Você tem um vetor apontando para lá, outro para cá, outro para cima, outro para baixo, não tem problema. O importante é você coincidir as origens e aí o ângulo entre os dois vetores será o ângulo entre os segmentos. Ângulo entre segmento é o ângulo da geometria plana espacial lá, então não tem problema nenhum, né? Vamos olhar a animação mais uma vez, só para você ver que legal que é? Deixa eu achar aqui o mouse, aqui. Vamos fazer de novo. Então olha só os dois vetores. Eu não falo de ângulo, embora exista, se os vetores não estiverem coincidindo a origem. Coincidir a origem, tem o ângulo ali, ó, quase 60 graus. Eu posso trocar os representantes, não importa onde eu coloco os vetores, o importante é coincidir as origens. Se eu coincido, posso mover o U, mover o V, eu determino o ângulo. Claro que se eu mudar a direção, ou mudar o sentido, ou mudar o módulo, eu não estou mais falando do mesmo vetor. Aí o ângulo muda, ó. Quer ver? Eu vou mudar, ó. Não é, o vetor V já não é mais o mesmo. Então o ângulo será outro, ó. Quando eu faço U e V vai ser outro ângulo, porque não é o mesmo vetor. Mas se você trocar representantes de uma forma adequada, o ângulo não vai mudar. Então o importante é você escolher um representante, um segmento equipolente, que tem mesmo módulo, direção e sentido, e cujo representante coincidam. Aí você encontra o ângulo da figura. Tranquilo? Isso é o ângulo entre dois vetores. Mais algumas curiosidades. Quem é muito sagaz, talvez perceba que exista dois ângulos possíveis, né? Esse ângulo menor e um ângulo maior, o ângulo complementar é o nome, se eu não me engano, que é o que fecha 360 graus. Então tem aí o ângulo de 90, que você está vendo na figura, e tem o de 270. Qual é o ângulo entre dois vetores? Fica alguém com dúvida, porque poderia ser um ou poderia ser o outro, mas não. Na definição de ângulo na geometria analítica, o ângulo é sempre o menor entre eles, ali que é o de 90 no caso. Não tem como ser o de 360 e assim por diante. Então o ângulo entre dois vetores é, por definição, sempre um resultado que vai de 0 a 180, ou de 0 a π, dependendo se estiver falando de graus ou estiver falando de radianos. Vamos olhar o que tem pela frente? Vamos lá. Então, alguns ângulos notáveis aqui para você entender o comportamento dos vetores. Na primeira figura, você está vendo o vetor U e o vetor V e o ângulo entre eles de 180 graus ou de π. E olha só que curioso que quando isso acontece, os vetores U e V, eles têm a mesma direção. Nesse caso, direção horizontal. Mas o sentido de U e V são opostos. O V da esquerda para a direita. O U da direita para a esquerda. São vetores, então, opostos. Então, o ângulo de 180 graus, quando dois vetores têm um ângulo de 180 graus, significa que um aponta para um lado e o outro para o outro lado. Você está vendo na figura aí. Mas lembre-se de juntar as origens, igual eu juntei na figura. O U e V poderiam estar espalhados na tela. Para eu determinar o ângulo, eu tenho que juntar as origens. Olha lá a segunda imagem. O ângulo igual a 0. Eu não juntei as origens aqui só para poder você visualizar melhor. Mas quando o ângulo é de 0 graus, os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Podem ter tamanhos diferentes, mas ambos apontam para o mesmo lado. O IV, nesse caso, tem 0 graus.
E o último caso, olha que interessante, um outro ângulo para a gente parar para analisar. É o caso do ângulo de π sobre 2, ou 90 graus. Você olha o vetor U e o vetor V, e quando você olha, você percebe uma condição geométrica. Se eu estivesse em sala de aula, os alunos falariam assim, o ângulo é perpendicular. Os vetores são perpendiculares. Mas cuidado, que na verdade a gente chama isso de ângulos de vetores ortogonais. Essa palavra ortogonal nos lembra perpendicularidade. E eu poderia falar que ortogonal é perpendicular, mas existe uma questão aqui. Porque na geometria clássica, perpendicularidade é realmente uma relação de segmentos. Quando você pega uma reta, um segmento, junta com outro e você vê o ângulo, ele forma 90 graus. Então imagine só comigo, duas telas, dois vetores, dois segmentos, como a quina de uma casa, formando 90 graus, essa quina ela é perpendicular. Mas a perpendicularidade é uma condição de objetos que são geométricos, que têm forma, que têm tamanho, que são palpáveis. O vetor não tem nada disso. Lembra-se que o vetor é o conjunto de segmentos equipolentes? Quando você pega o vetor U, que é um conjunto, o vetor V, que é outro conjunto, tem sentido ângulo entre conjuntos de 90 graus? Não tem sentido perpendicularidade, percebe? O conceito de perpendicularidade é um conceito geométrico que não faz muito sentido no contexto de vetores. Como o vetor generaliza, a gente vai entender isso bem mais pra frente do curso, generaliza os conceitos de geometria analítica, de geometria especificamente, a ortogonalidade é um conceito muito mais amplo. É a mesma questão quando eu falava lá de módulo e direção e magnitude. O professor de ensino médio falava lá que magnitude ou tamanho para o vetor, porque ele vê no vetor um tamanho efetivamente. Entretanto, o vetor pode representar coisas como conceitos estatísticos, coisas de física avançada, que não tem nada a ver com tamanho. Então, existe um módulo para que a gente generalize essa estrutura algébrica. A gente vai falar de álgebra mais para frente, mas o importante é, nesse primeiro momento, você lembrar que há uma familiaridade de ortogonalidade com perpendicularidade. Nossa, que conceito, né? Demanda leitura, mas fica aí para vocês comentarem no chat se ficou meio assim, enroscado. Vamos em frente? Olha só uma primeira propriedade para você entender o que são os ângulos entre vetores. Aqui eu tenho um vetor U e um vetor V. Na verdade, um vetor KV, que é a gente viu na aula passada. KV é o produto de um escalar K por um vetor V. E o U. E olha só o ângulo entre eles, de 45 graus. O que acontece se eu multiplicar o K pelo V e calcular os novos ângulos entre U e KV? Quer dizer, quando o V muda o seu tamanho, o que acontece com o ângulo entre U e V? A gente viu que o produto KV não altera a direção. Então a direção do KV vai ser sempre a mesma, independente da multiplicação. Olha o que acontece na animação com o ângulo entre KV e o U, né? Vamos ver se eu acho o botão. Tá aqui, ó. Olha só que legal. Eu estou mudando os valores de K. O que você está observando com o ângulo? Não muda. Porque o vetor KV, ele tem a mesma direção. Pode mudar o sentido, tem a mesma direção. Mas o ângulo entre KV e U não muda. É isso que você está observando. Uma primeira propriedade para você entender aonde está o ângulo entre dois vetores. Vamos ver a segunda? O ângulo entre U, entre V e o entre U é o suplemento do ângulo entre menos V e o ângulo entre U. Lembra o que é suplemento? Então, ângulos são suplementares quando a soma de um ângulo com o outro dá 180 graus. Complementares quando dá 90 graus. É difícil lembrar essas palavras. Eu, particularmente, só lembro o que está escrito. Porque eu tento lembrar, tem coisas que eu tento lembrar na matemática, eu tenho dificuldade e eu sei que é difícil. Mas lembre do conceito. Ângulo suplementar significa que é um ângulo cujos ângulos são suplementares quando somados totalizam 180 graus. Olha o ângulo entre U e V ali da figura. Nessa figura o ângulo é 45 graus, está marcado em azul. Aí eu fiz o menos KV. O K é menos 1 ali, ó. Então eu fiz o menos V. Eu fiz o vetor oposto de V. Qual é o ângulo agora entre menos V, que está em azul, e o U, que está em verde? Se você olhar, o ângulo é de 135 graus. Porque, primeiro, o ângulo entre V e KV e menos V é 180 graus.
Então só pode ser o suplemento de V. Aqui eu acabo percebendo que quando o ângulo de V e U é 45 graus, o ângulo entre menos V e U é o seu suplemento, que dá 135 graus. Não é? 135 mais 45 dá 180, né? Então, fechou. Perfeitinho. Vamos ver mais uma para você entender de ângulos? Nesse caso, é um exemplo que eu vou fazer aí no quadro com vocês. Eu dou dois vetores, o vetor U e o vetor V, que tem um ângulo de 60 graus. Mas eu quero determinar o ângulo entre outros vetores, entre U e menos V, entre menos U e 2V, entre menos U e menos V, e entre 3U e 5V. Vamos lá no quadro fazer isso comigo? Então, nesse exemplo, como solicitado, a gente vai encontrar o ângulo entre algumas combinações diferentes de vetores. Eu tenho o vetor U e o vetor V formando 60 graus. E o primeiro que eu quero encontrar é o ângulo entre o vetor U e o vetor menos V, para você perceber aquelas propriedades que a gente já comentou. Então, para começar, sempre que eu faço vetores, ângulo entre vetores, é diferente da soma. Eu preciso coincidir as origens. Isso confunde os alunos que gostam de lembrar a regra, porque no ângulo você coincide as origens. Na soma, coincide extremidade com origem. Aí vira uma confusão, né? Mas, bem, no ângulo a gente faz assim. O que seria o vetor menos V? É o vetor V apontando no sentido oposto. Então, ele vem daqui para cá. Esse é o vetor menos V. Só que olha só que interessante. Esse ângulo daqui para cá, ó, que é do vetor V, ele forma 60 graus. Mas não é esse ângulo que eu quero. Eu quero o ângulo entre o vetor U e o vetor menos V. O que eu percebo entre o ângulo que eu tenho e o ângulo que eu quero descobrir? A soma é 180 graus. Ou, em termos mais técnicos, os ângulos são suplementares. Então, para 180, falta 120, né? Então, o ângulo entre U e menos V é 120 graus. Agora, menos U e 2V, como que ficaria? O vetor menos U, ele ficaria daqui para cá, ó. Por que ele vem de trás para frente? Porque ele é o vetor oposto de U. Então, ele aponta para o outro lado. O 2V, ele aponta para o mesmo lado de V, mas tem o dobro de tamanho. Esse é o vetor 2V. E onde estava o ângulo, o outro? Estava aqui, né? Percebe que esse ângulo aqui é de 60 graus, ó? De 60. Esse que eu aqui acima. Qual que é o ângulo entre menos U e 2V? É esse ângulo aqui, ó. Você poderia pensar que é o maior, mas eu já comentei que o ângulo é sempre entre 0 e 180 graus. E esse ângulo e aquele ali também é o suplementar. Esse ângulo também é 120 graus. Porque formou entre U e menos U 180 graus. Você vê que você vai olhando a figura, vai ficando simples de você ver? É só você ver as construções do ângulo, como a gente fazia em geometria plana ou coisas do tipo, né? Vamos fazer entre menos U e menos V? Olha só, menos U de lá para cá. Menos V daqui para cá. Ó. Eu quero encontrar esse ângulo aqui, ó. Preste atenção, que agora é uma informação nova. Eu quero encontrar esse ângulo que eu marquei aqui. Mas eu tenho o V daqui para cá e o U de lá para lá. E eu sei que esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Olha o que acontece quando eu pego U e menos U. Eu formo uma reta, ou uma semi-reta. Ou um semi-TB. Anyway. Agora, quando eu pego o V e o menos V, eu também formo uma reta. Aqui eu encontro um corte de duas retas e eu tenho um vértice. E esses ângulos estão opostos pelo vértice. Tem um de um lado, outro do outro. Lá da geometria plana, a gente lembra que ângulos opostos pelos vértices são iguais. Portanto, esse ângulo também é de 60 graus. Sabe o que é legal aqui? Aqui você pode repetir a minha explicação, é só voltar. Então eu não vou repetir de novo para quem já entendeu, quem não entendeu volta. Mas aqui eu tenho os ângulos opostos pelo vértice. E 3U e 5V? 3U, tá, o desenho vai ficar grande, ó, mas o 3U vai ficar maiorzão. Ele tem a mesma direção de U, mas ele é maior. O 5V, 5 vezes maior que U, vai embora. Mas o ângulo será o mesmo ângulo entre U e V. Continuará sendo de 60 graus. Então esse exemplo nos ajuda bem, né, a identificar quais são os ângulos. Eu acredito que você entendeu bem. Se você quiser uma simulação do GeoGebra disso, pede lá que eu coloco uns materiais extras para você. Mas vamos continuar a aula. Ó, fizemos um no quadro aqui, acho que foi legal. Agora a gente vai fazer o segundo.
Nesse caso, eu te dei 3 vetores, o vetor U, V e W. Eu conheço o ângulo entre U e V, 45 graus. Entre U e W, 60 graus. E aí eu tenho que fazer algumas coisas que vale a pena até para a gente revisar algumas aulas que ficaram para trás. Primeiro, determinar um representante do vetor x mais y, sendo que o x é U mais 2V e o y é V menos 2U. A gente vai fazer no quadro, pode ficar tranquilo. Depois a gente vai fazer o ângulo entre os vetores menos 3V e W, e depois encontrar o ângulo entre os vetores menos 2U e menos W. Vamos lá no quadro, vai ficar mais fácil. Então, nesse último exemplo dessa aula, eu quero retomar com vocês a construção de vetores e aí a identificação de ângulos entre eles, que é realmente a grande novidade hoje. Eu tenho 3 vetores aqui, o vetor U e V, cujo ângulo entre eles é de 60 graus, o vetor V e U, cujo ângulo é de 45 graus, está coincidindo a origem, por isso que eu consigo verificar o ângulo, e eu vou começar construindo o vetor U mais 2V. Olha só como é questão de desenho isso daqui, ó. Porque o vetor U, ele tá para cá, ó. U tá para cá. Mais 2V, então 1V, 2V. E esse é o vetor U mais 2V. Fiz desenho sem legenda, mas já deu para entender. V menos 2U, ó. O vetor V aponta daqui para cá. O vetor 2U apontaria para lá, mas como é menos 2U, ó, um U, um menos outro U. Esse é o vetor V menos 2U. Isso aqui é só para você relembrar das composições de vetores. Mas agora, vamos fazer o ângulo sim, isso sim. Como que eu encontraria o ângulo entre menos 3V e W? Então, eu vou fazer um desenho aqui. Eu vou até apagar essa parte que eu já tinha deixado C, para eu explorar melhor o desenho. Ó. Então, eu vou construir o menos 3V. Ó. Então, o W está daqui para cá, de baixo para cima. O menos 3V, ele vai ter 3 vezes o tamanho de V, mas vai apontar para o lado de lá. Ó. Então, ele vai ter essa condição aqui, 3V. Menos 3V. Construir os vetores. Eu quero saber qual é esse ângulo. Mas olha só que interessante. Eu sei qual é esse ângulo aqui. Ó. Quando eu puxo o V para cá e puxo o U para cá, ó, eu conheço esse ângulo aqui, que é de 60 graus. Conheço esse ângulo aqui, que é de 45 graus, e preciso encontrar esse ângulo x. O que eu posso dizer sobre esses 3 ângulos? O vetor 3v, menos 3v e o vetor v, eles são suplementares, porque eles totalizam 180 graus. Você consegue ver, eles estão na mesma reta. O vetor w e o ângulo entre esse ângulo aqui de 60 graus e este de 45, complementam o ângulo entre o que está faltando. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é somar. Ó. Eu vou escrever a segunda equação. Ó. X, eu vou tentar passar para o lado de cá, só para ver o que acontece. Opa. X mais 60 mais 45, isso tem que dar 180. É isso que tem que acontecer. 60 mais 45 dá 105, igual a 180. Portanto, x terá que ser, se eu tiver certo, 75 graus. Então, eu encontrei o ângulo. Vamos voltar para lá? Agora, vamos fazer o número C aqui, para a gente entender. Vou pegar ali do enunciado para a gente ver. Apaguei rápido, mas dá para pausar ali para ver certo. Vamos fazer o ângulo entre menos 2U e menos W? Menos 2U e menos W? Qual seria o ângulo? Então, eu vou desenhar o menos 2U. Ó. O U vem daqui... vamos colocar o W primeiro. Ó. O W está daqui para cá. W. O menos W daqui para cá. O U vem daqui até aqui. O menos 2U vem daqui até aqui com o dobro de tamanho. Quais ângulos eu conheço? Conheço esse ângulo aqui de 60 graus. Tenho certeza que você que está vendo o desenho já entendeu. Porque o menos W e o menos 2U formam segmentos opostos pelo vértice. Então, aqui é 60 graus também. Então, quando você desenhar e coincidir a origem de todos os vetores, você analisa ângulo. Quando você quer fazer soma ou subtração, coincide-se extremidade com origem. Lembra disso, que a coisa toda vai funcionar muito bem, tá bem?
Então eu vou dar tchau. É isso aí. É porque acabou, né? Agora você entendeu o que são os ângulos, tem que fazer exercício, aquela coisa toda. Tem que se inscrever, compartilhar e principalmente deixar uma mensagem pra mim. Eu fico aqui falando horas e horas e horas e não ganho nada com isso, né? Aí se inscrever uma mensagenzinha, eu vou ficar muito feliz. Aí vai dar um incentivo pra eu gravar 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas com a tua inscrita, nossa, eu fico muito feliz. Gente, essa aula fechou a parte 1 de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Tem mais 19 partes. Se essa primeira deu aí uns 5, 6 vídeos, 4 vídeos, longuíssimos, tem bastante coisa pela frente. Afinal, é um curso completo, não vai ficar com nenhuma dúvida pelo caminho. Na próxima parte, eu já vou tratar conceitos de álgebra linear, espaço vetorial, que já é um dos primeiros conceitos que assim o pessoal tem uma dificuldade tremenda. Mas bem, a gente vai ficar lá na frente e eu tenho certeza que vai ter facilidade, afinal, a gente está aqui falando com calma, né? É um pouco acelerado, mas com calma. Gente, tchau!